Hey guys, what's up and welcome! Sejam todos muito bem-vindos, alunos do primeiro ano. E hoje estamos com a nossa aula 28.1, já chegando próximo do fim desta Unit 2. Eu ia falar unidade com Unit, ficou uma loucura. Unidade 2, pronto, melhor assim. E aí, let's begin? 28.1, isso que dá, misturar inglês com português, que é uma loucura. E aí a gente tem o título da aula de hoje, que é Changing the World, mudando o mundo, porque nós vamos falar hoje sobre o quê? Vocabulário relacionado ao meio ambiente, certo? Muitos vocabulários relacionados ao meio ambiente. E vamos continuar parte 3 do Present Continuous, com presente contínuos. Vamos comentar coisas que nós já sabemos referente às outras duas aulas que nós já tivemos e aprender mais vocabulários, por que não? Toda aula tem uma habilidade e a de hoje você vai formular propostas, intervir e tomar decisões que levem em conta o bem comum e os direitos humanos, a consciência socioambiental e o consumo responsável em âmbito local, regional e global. Também vai fazer uso do inglês como língua de comunicação global, levando em conta a multiplicidade e variedade de usos, usuários e funções dessa língua no mundo contemporâneo. And let's get started. Vamos começar. Eu tenho aí para você uma pergunta de acordo com esta imagem. What environmental problem is it? What environmental problem is it? Que problema aí do meio ambiente é este aí, galera? Vocês sabem me dizer? Temos aí algumas opções, some options. Temos aí air pollution, river pollution, deforestation. E aí, olhando essa imagem, você consegue imaginar o que é? Temos aí poluição do ar, poluição do rio e o desmatamento. Detalhe, a palavra forest, ela é floresta. E aí temos aqui o prefixo que vem antes, o sufixo que vem depois, e aí fica desmatamento, deforestation. Muito bem? Então, pela imagem, o world aqui, o earth, na verdade, está aqui, ó, coughing, né? Ele está tossindo, então só pode ser air pollution, poluição do ar. Vamos seguir. Outra pergunta. Are environmental problems common in the area where you live? Pergunta é, se os problemas do meio ambiente são comuns na área que você vive. Eu quero saber. I want to know. E olha só. Read the list of environmental problems, natural disasters and extreme weather. O que você vai fazer? A gente vai ler juntos aí a lista de problemas do meio ambiente. A gente também vai ver desastres naturais. E a questão do extreme weather, certo? Que significa o clima extremo. Talk to one of your classmates, você vai conversar com um dos seus colegas de sala e em pares and in pairs, decide which of those events often hit our country, ou seja, em pares você vai decidir quais desses eventos aí, que são alguns, geralmente ocorrem, frequentemente ocorrem no seu país. Então não é no seu estado exatamente, estamos falando do país inteiro. Então eu vou falando a lista desses natural disasters. E aí você vai conversando com o seu colega. Acho que isso acontece. Se o professor deixar aí, professor, vamos discutir sobre isso. Então, eu vou apresentar o vocabulário para vocês. E através das imagens, vocês vão tentar também descobrir, antes mesmo de eu fazer a tradução, porque está muito fácil de descobrir
a tradução por conta das imagens também. Certo? Vamos começar com o primeiro. O primeiro tá aí, é o nosso tidal wave ou tsunami, que significa o quê? Alguém sabe me dizer o que que é? Você tem uma imagem aí de um mar, de uma onda se formando gigantesca e atingindo o quê? Rodovia, parte verde da cidade. Então, tidal wave ou tsunami significa o quê? Maremoto ou então o tsunami que a gente conhece. Aqui acontece bastante isso? Bem, no Brasil eu não tenho certeza, então discutem aí vocês. Acredito que não. Temos aí o earthquake, que sim, até aqui em Rondônia já teve. Não tão grave, obviamente, mas nós já senti aqui tremores. Acho que só uma vez, mas eu senti, mas na verdade já teve mais do que uma vez, obviamente. Earthquake é o que eu acabei de falar, né? Terremoto, tremores, né? Na terra, é o terremoto. Earthquake. The next, o próximo. O próximo é volcano eruption, ou seja, erupção vulcânica. Que não tem, né, gente? Erupção vulcânica. Próximo, já aprendemos três palavrinhas aí. Próximo, temos o snowstorm, que significa o quê? Tempestade de neve. Snow, que é neve, storm é tempestade. Next, próxima, temos aí a poluição, que com certeza temos bastante aqui. O quê? River, aí você vai escolher, né? Tem vários slashes aí, várias barras. Então, river pollution, poluição do rio, bay pollution, poluição da baía, lake pollution, poluição do lago, sea pollution, que é poluição do mar. E a última, por enquanto, aqui deste slide, temos aí o heavy rainfall ou flood, que significa o quê? A enchente. Temos enchente aqui sim. Flood, heavy rainfall significa heavy, que é pesado, rainfall é a chuva, né? A chuva bem pesada, e o flood é a enchente, né? Por conta da chuva bem pesada, e temos aí o flood, que é enchente. E a próxima? Já tá aparecendo aqui as palavrinhas. Deforestation, que a gente acabou de falar lá nos primeiros slides. Deforestation, que é o quê? A questão do desmatamento. Deforestation. Temos o próximo hurricane. Hurricane, que é o quê? O furacão. E o próximo, mudslide. Mudslide. Alguém sabe me dizer o que significa mudslide? Significa o quê? O deslizamento de terra. Mudslide, deslizamento de terra. Então, vocês aprenderam algumas palavrinhas agora relacionadas a estes natural disasters, né? Não somente natural disasters, nós temos aqui também problemas, pode ser problemas do meio ambiente, natural disasters, que são desastres naturais, and extreme weather, como, por exemplo, essa questão do snowstorm, né, que chega a ser uma extreme weather. E aí, vamos lá. Temos aqui uma outra pergunta. Are we doing enough? Ou seja, nós estamos fazendo o suficiente? Are we doing enough? Nós estamos fazendo o suficiente? Presta atenção. Our lives, futures and planet are in danger. Nossas vidas, futuro e planeta estão em perigo. By polluting the air, ou seja, presta bem atenção, pela poluição do ar, pela poluição do ar, illegally disposing of toxic waste and burning rainforests, ou seja,
ao poluir o ar, descartar ilegalmente, illegally disposing, descartar ilegalmente lixo tóxico, toxic waste, and burning rainforests, ou seja, e queimar florestas tropicais. Nossa, isso é terrível. We are damaging our world, ou seja, nós estamos o que? Danificando, damaging nosso mundo. Save the earth, né? Salve a terra. And what is the world doing? O que o mundo está fazendo? O que significa o mundo? Nós, as pessoas, the people. Is it doing all that it can and should? Ou seja, está fazendo tudo o que pode e deve? The very simple answer is no. A resposta simples, mais simples é o quê? No, não estamos fazendo, muito pelo contrário, só pioramos a situation. Então, olha só, de acordo com essa leitura que eu acabei de fazer, according to the text, ou seja, de acordo com o texto, we are not conserving the planet, nós não estamos conservando o planeta. We are not damaging our world, nós não estamos danificando o nosso mundo. We are not putting our future in danger, nós não estamos colocando o nosso futuro em perigo. Percebam que todas essas três questões que eu acabei de ler aqui sobre, de acordo com o texto, que a gente vai marcar uma delas, todas estão na negativa, todas. Portanto, você só vai marcar a ideia que faz sentido de acordo com o que a gente acabou de ler. Então, dizer que nós não estamos conservando o planeta faz sentido, completamente faz sentido. E é a única, porque dizer que we're not damaging our world, ou seja, nós não estamos danificando nosso mundo, it's a lie, é uma mentira. E dizer we're not putting our future in danger, nós não estamos colocando o nosso futuro em perigo, também é mentira, it's a lie, porque nós estamos sim, certo? E aí, the title of the text is a question, o título do texto é uma pergunta, que é esse aqui, are we doing enough? Ou seja, nós estamos fazendo o suficiente? The question is incomplete, a pergunta está incompleta. What do you think is the correct option to complete the question? O que você acha que é a opção correta, correct option, para completar, to complete the question, aquela pergunta que a gente acabou de fazer? Então, temos aqui, are we doing enough? E temos essas 4 options para completar esta pergunta, para realmente ficar uma coisa mais bacaninha. E aí, temos a opção to damage our world, ou seja, nós estamos fazendo o suficiente para danificar nosso mundo? Bem, é estranho, né, falar assim. Are we doing enough to put our lives, futures and planet in danger? Nós estamos fazendo o suficiente para colocar nossas vidas, our lives, futures, futuro e o planeta em perigo? Are we doing enough? Nós estamos fazendo o suficiente to conserve our planet, para conservar nosso planeta? Essa, por enquanto, foi a única que faz sentido na questão de a gente tentar não machucar mais ainda o planeta, não danificar mais ainda. E a última é, are we doing enough to dispose of toxic waste? Ou seja, nós estamos fazendo o suficiente para o quê? Para jogar lixo tóxico. Ou seja, gente, a 1, a 2 e a 4 totalmente fora do contexto. Aqui é a gente falar coisa positiva. Se a gente está fazendo o suficiente para quê? To conserve our planet, para conservar nosso planeta. E a resposta a gente já viu lá. The very simple answer, a resposta mais simples is no. The very simple answer is no. A resposta mais simples é não. Certo? Vamos continuar. Read the example below and write down the correct option to complete the statements about them.
Então, você vai fazer o que aqui? Você vai ler o exemplo abaixo, below, e escrever a correta opção para completar, to complete, o que? Statements about them. Ou seja, para completar as declarações sobre elas. Temos aí, we're damaged our world, ou seja, nós estamos danificando o nosso mundo. Já vai sair daqui sabendo o que significa essa palavra damage. Que detalhe, a palavra damage, ela tá aí com o meu ing e ela faz parte de uma regra. Uma regra, porque esse verbo, olha só, na verdade, ele vem do verbo to damage. Ele termina com E. E aí o Ezinho foi embora, olha só. Foi embora para poder colocar o ing. Temos lá, in the sentences above, the verbs refer to something that, ou seja, nas sentenças abaixo, os verbos se referem a algo que, tá? Então, eu acabei de falar para vocês, damage é o quê? É um verbo que veio aqui de damage e ele está em progresso, porque eu tenho o ing. E quando eu tenho o ing, significa o quê, galera? Que está acontecendo agora. Is happening now. Eu tenho a resposta? Não. Então, vou colocar com o meu X aqui. Is happening now. E não acontece ocasionalmente. Não é ocasionalmente. Se fosse ocasionalmente, eu usaria outro tempo verbal. Mas eu estou usando presente contínuo, que dá continuidade. Então, está acontecendo agora. Beleza? The verbs in those sentences are in the present continuous. Os verbos naquelas sentenças estão no presente contínuo. To form the present continuous, we use. Para formar o presente contínuo, nós usamos o quê? Temos duas opções. Tenho certeza que todo mundo vai conseguir responder essa agora. Vamos lá. The verb to be in the infinitive form plus main verb in the ing form. Vou ler de novo. The verb to be, o verbo to be, in the infinitive, ou seja, na forma infinitiva, in the infinitive form, plus, mais, main verb, verbo principal, in the ing form, na forma do ing. E aí? Essa é uma das opções para a gente marcar. E agora a próxima. The verb to be in the present. Temos aí o verbo to be no presente, que são eles am, is, are, plus, mais, the main verb in the ing form. E aí, de acordo com o que vocês aprenderam sobre o presente contínuo, a gente sabe que a gente vai usar o verbo to be. Todas essas opções diz verbo to be. Todo mundo concorda. Tem verbo to be aqui na primeira opção, tem verbo to be na segunda. O que difere a primeira da segunda é justamente a parte do verbo to be, porque você pode perceber verbo principal com ing, verbo principal com ing, ok. Mas aqui na primeira o verbo to be, ele tá no infinitivo. E no infinitivo ele fica bem assim, ó, to be. É assim ele no infinitivo. Ou seja, ele nasceu desse jeito, né, a forma natural dele. E a gente sabe que a gente não vai usar o verbo assim na hora de fazer frases com presente contínuo. A gente vai usar ele na sua forma do quê? Do presente, que são esses três aqui, certo? Então, portanto, essa seria a alternativa correta. Aí, pegando aí, temos a próxima. Now read the sentences about the text and complete the rules about the present continuous. Agora você vai ler a sentença sobre o texto e completar as regras sobre o presente contínuo. Temos aí, abre aspas, we're not conserving the rainforests. Ou seja, nós não estamos conservando as rainforests, que são o quê? As florestas. We're not conserving the rainforests. Forests, que são as florestas tropicais.
Is the world doing all it can? Ou seja, o mundo está fazendo tudo o que pode? E aí? Número 3. For the negative, use am, is or are. Aí você ia pensar aqui, o que vem aqui para fazer a forma negativa? Aí temos a continuação, plus, verb in the ing form. Então, para fazer a forma negativa do presente contínuo, você vai precisar desses 3 verbos aqui. Um dos 3 você vai usar, isso a gente já viu no slide passado, comentamos ainda agora sobre isso. E o que falta? Além do verbo to be no presente e o verbo com ing, o principal, o que está faltando in the middle, no meio deles dois aqui, do verbo to be e do verbo com ing, para fazer a forma negative? Está faltando uma palavrinha com 3 letras. Eu acho que eu ouvi alguém falar esta aqui, not. Exatamente, está faltando essa, apenas essa para fazer a forma negativa. E agora número 4, to make a question, para fazer uma pergunta, usa o quê? Am, is or are, esses 3 verbos to be, plus, mais subject, mais sujeito, certo? Mas aí tá faltando uma plus, tá faltando uma informação aqui. O que tá faltando aí? Tá faltando o principal, né? O que realmente, não é que o principal, mas um dos principais, todos são principais, mas um aí que vai receber justamente a questão da progressão, que é o quê? Verbo com ing, na forma do ing. Verb in the ing form. Então, estamos comentando aqui, até agora, sobre questões gramaticais envolvendo o presente contínuo, relembrando, revisando, fazendo vocês entenderem um pouco mais. Vamos lá para Spelling Rules, ou seja, regras ortográficas. Temos aí agora sobre aquela parte da questão das regras envolvendo o present continuous. Vocês lembram que não é só colocar ing que tá ok, tá fácil, é simples. Não, tem algumas regras para vocês seguirem. E daí, quais são essas regras? Vamos lembrar lá. Letter A, letra A. The Earth's climate is changing. Ou seja, o clima da Terra está changing, mudando. E olha só, change é o verbo natural, sem a partícula to. Percebo que ele termina com E. Quando eu acrescento o ing, ele vai embora, a letra E vai embora. Então, change, aí você vai completar com alguma coisinha aqui, já você vai entender. Cause, fica causing. Rise, vai ficar como? Become, fica becoming. Então, você tem que completar o change e o rise. Bem, tá fácil aí, porque o change nós temos aí ele já mostrando como é que fica, né? Então, olha só, presta bem atenção. Vai ficar como? Change vai ficar changing, com ing no final, sem o letra E. Além de estar aqui, a gente já percebeu que essa faz parte da regra do E. Então, ó, cause, que é causa, o E foi embora, ficou causando. Causando sem o E, certo? Aí temos o become, que é o se tornar. O E foi embora, becoming, tornando, certo? E a próxima, que é o verbo rise. O verbo rise, que é o verbo subir, se faz parte dessa regra, na hora de eu falar subindo, vai ficar rising. We're gonna rising. Então, rising sem a letra E. E aí é o que a gente diz aqui. When the verb ends in E, ou seja, em E não, in I, porque E no inglês, a letra E no inglês tem som de I. Então, A, B, C, D, E. I é o som dessa letra E em inglês. Então, when the verb ends in E, this letter is or is not omitted before adding ing.
Bem, eu já falei, mas eu quero que vocês me deem certeza se vocês entenderam mesmo. Quando o verbo termina, when the verb ends, termina na letra E, esta letra, this letter, quero que vocês me digam se ela é ou não é omitida antes de adicionar o ing. E aí, se eu fosse marcar aqui, eu marcaria o é ou não é? Quem disse aí que ela é omitida? Acertou. Portanto, this letter is omitted. É omitida sim antes de adicionar o ing. Então, por isso que eu coloquei um círculozinho aqui no meu verbo is, porque significa é. Esta letra é omitida. Exceptions, tem as exceções. A gente sabe que a gente sempre vai tratar com exceções. E a exceção é essa aqui, ó. Temos aqui o be, do verbo to be. Você não vai colocar, não vai tirar o e, vai ficar being, né? Ser, sendo. O que mais? Estar, estando, né? Porque tem tradução de ser e estar. Temos a próxima aí. Die. Quer morrer? Dying, morrendo. Lie, quer mentir? Lying, mentindo, certo? E a próxima? Tie, que neste caso aqui, o tie vai significar amarrar. Amarrar. Amarrar vai ficar o quê? Tying. E aí vai ser como? Vai ser como? Você perceba que aqui você vai usar a questão do quê? Você percebe que temos aí algumas omissões e algumas coisas que não estão omissas. Neste caso aqui, eu vou usar a minha omissão para o tie. Então, vai ficar tying, amarrando. E aí, a minha letra E foi embora. Muito bem? Então, a única exceção aqui é a exceção do verbo to be. É o único que não vai ter essa questão de omissão da letra da vogal E. Muito bem? Temos as respostas aqui, olha só. Rising. Muito bem, mas eu gosto de poder usar a canetinha, mas tá aí a resposta, exatamente como a gente tinha feito ainda agora. Letra B. The earth is getting warmer. O mundo está ficando mais quente. O mundo não, o planeta, perdão. O planeta, the earth is getting warmer. Está ficando warmer, mais quente. E aí temos aquela regra. Que regra é essa? É aquela regra que você vai... Vamos ver se vocês estão ligados. Olha só, olha as palavrinhas aqui. Essa aqui a gente vai completar, essa aqui também a gente ainda vai completar. Essa aqui já está completada. Stop, que é o verbo parar. Stopping, parando. Too short, one syllable. Verbs ending the sequences consonant, vowel, consonant. The final consonant is... Aí você vai escolher entre doubled ou omitted before adding ing. I. Agora eu vou dizer o que significa isso. Too short. Too short, ou seja, as palavrinhas. Percebo que essas palavrinhas que estamos aí, vamos completar duas delas. O get, que inclusive esse get é um verbo em inglês pequenininho, bem little, bem pequeno, bem short. Mas ele é um dos verbos mais usados da língua inglesa, gente. Ele é muito, muito usado. E também com outras palavras. Sozinho, sozinho com outras palavras. Ele é muito usado. E aí temos o get e o swim para completar. E eles são são verbos de uma sílaba só. Então, esses verbos de uma sílaba, verbos que terminam na sequência. Que sequência é essa? Consoante, vowel, consoante, ou seja, consoante, vogal, consoante. O final dessa consoante, ela é o quê? Aí vocês vão me dizer se ela é doubled, dobrada,
ou ela é omitted, fica omitida antes, before, de adicionar adding ing, o ing. E aí, galera, o que vocês acham? De acordo com tudo que eu falei para vocês, vamos primeiro fazer então esse get aqui. Como é que vai ficar o get? Segundo aqui o stop, perceba, o que aconteceu? Tem o dobro do P aqui. A mesma coisa esse get, vai ficar como getting, certo? E o swim? Swim, nadar. O nadar vai ficar como, de acordo com esse meu stop, esse meu getting vai ficar como... Não, eu não vou fazer assim, eu vou dar a resposta aqui, né? Getting, stop, stopping, swim, swimming. Houve o quê? O dobro, né? Dobrou-se aí a última consoante, porque ele é CVC. CVC, CVC, consoante, vogal, consoante. E isso para regras o quê? Regras de verbos de uma única sílaba. A mesma coisa aqui, consoante, vogal, consoante. Dobrou-se a última consoante. Em todos eles, como vocês podem perceber. Então, aqui vai ser o quê? Double ou omitted? Vai ser doubled, ou seja, vai ter essa questão de dobrar sim, senhor e sim, senhora. Muito bem. Letra C. People are beginning to worry about climate change. Ou seja, as pessoas estão começando a se preocupar sobre o clima, a mudança de clima. E aí agora a gente vai falar sobre o quê? Vamos completar este aqui do begin, que é o verbo começar. Vamos completar o occur, que é o verbo ocorrer. Vamos completar o omit, que é o verbo omitir. E dá uma olhada aqui no verbo prefer, que é o verbo preferir. Ele, por acaso, também é daquela questão de consoante, vogal, consoante. Perceba, as últimas 3 letras, consoante, vogal, consoante. Mas o que aconteceu aqui com ele? Temos aqui, ó, preferring, com o quê? Com 2 R's. Temos o preferring com 2 R's. E aí eu tenho esta pergunta aqui para vocês, que é o seguinte. The same rule above applies to 2-syllable verbs when the stress is on the first or second syllable. Esse first tá faltando o Rzinho aqui, vou consertar, tá bom, gente? Esse first tem um R, que é primeiro. A gente aprendeu lá na aula de ordinal que primeiro em inglês se escreve assim. E aí, agora a gente está falando de verbos que não é só de uma sílaba, são verbos de mais de uma sílaba. O que acontece com esse verbo de mais de uma sílaba? A mesma regra, the same rule, acima, se aplica nos verbos de 2 sílabas, palavras de verbos de 2 sílabas. Quando o stress, o que é o stress? É a sílaba tônica. A sílaba mais forte é aonde? Na primeira ou na segunda sílaba? Então, eu vou falar a palavra aqui, prefer. E aí, vocês estão ouvindo mais a primeira ou a segunda sílaba quando eu falo prefer? Vamos já descobrir a resposta? Mas antes de descobrir a resposta, presta bem atenção. A palavra begin, ela vai ficar como? Beginning. E aí o que acontece? A mesma coisa, eu vou dobrar a última consoante sim nestes verbos. Occur, que é ocorrer, vai ficar como occurring, ocorrendo. Omit, vai ficar como omitting, omitindo. Muito bem? E aí, de acordo com o que eu falei, vocês conseguiram ouvir mais aonde? Na primeira ou na segunda sílaba? Na primeira ou na segunda sílaba. Omitting, occurring. Aí vai ficar onde? The same rule above applies to 2-syllable verbs. When the stress, quando a sílaba tônica é na segunda sílaba. Second syllable. Muito bem? E agora?
These changes are happening because the Earth's air, water and land are all linked to the climate. Ou seja, essas mudanças estão acontecendo porque the Earth's air, o ar da Terra, a água e a terra, né, land, todos estão ligados ao clima. E aí a gente tem esta questão aqui, que é o seguinte. Agora, outros verbos, e a gente vai fazer o seguinte. But when the stress is on the first syllable, the final consonant is not doubled. E aí? Agora, aqui a gente está falando de sílabas tônicas, que é esse stress aqui, certo? Que vai ficar na primeira sílaba, quando o stress, a sílaba tônica, é na primeira sílaba, o final dessa consoante é ou não é dobrado. E aí, a gente vai ver aqui o open. Aí vocês percebam que é sim aquela questão de consoante, vogal, consoante. Ok, é sim, consoante, vogal, consoante. Porém, eu tô aqui trabalhando sem eu dobrar a minha última consoante, certo? Então, open vai ficar opening. Answer vai ficar, antes do answer, do happy, vai ficar como happening. E o answer vai ficar answering, certo? Então, houve essa questão de dobrar a consoante? Não houve. Então, a resposta aqui vai ser is not. Então, neste caso aqui, então, recapitulando lá. Quando, aqui, na letra C, quando o verbo tem a sílaba tônica na segunda sílaba, você vai sim dobrar essa consoante, certo? Quando o verbo tem a sílaba tônica na primeira sílaba, você não vai dobrar essa consoante. E é isso aí. Let's practice, que o tempo tá curto, olha aí. Look at the pictures. Olhe as imagens abaixo, about some current problems, sobre alguns problemas atuais in the world, no mundo, caused by environment issues, ou seja, causados por problemas do meio ambiente. Complete the sentences using the verbs from the box in the present continuous. Complete as sentenças usando os verbos da caixa no presente contínuo. Então, olha só, nós temos o to get, vai ser usado duas vezes, to burn, to add, certo? Que é o queimar e o adicionar. Na letra A vai ficar como? Pessoas, fossil fuels. Então, as pessoas estão o quê? Queimando, né? Então, vai ficar como no present continuous? Are burning, porque pessoas é plural. People are burning fossil fuels. Pessoas estão queimando combustíveis fósseis. E a próxima, indústrias. Tananã, extra greenhouse gases to the atmosphere. Ou seja, as indústrias estão fazendo o que aí? As indústrias, elas estão queimando já foi. Então, vai ser o quê? Adicionando o tal do get ali, o to get. Então, vai ser aqui neste caso, are adding, estão adicionando gases do efeito estufa na atmosfera. Extra greenhouse, gases do efeito estufa, greenhouse gases na atmosfera. Próxima, the earth, a terra. E aí que nós vamos usar nessa letra C e nessa letra D a questão do get, que está lá duas vezes. The earth is getting, porque é singular, então the earth is getting warmer, está ficando cada vez mais quente. Storms, tempestade, are getting stronger, estão ficando mais fortes. Perceba que eu usei o verbo aqui no plural, porque eu estou falando de plural aqui. Storms, eu usei aqui no singular, porque eu estou falando de singular aqui. Estou fazendo rápido, porque o tempo está curtinho, olha só.
Some schools around the world are concerned about the planet. Algumas escolas ao redor do mundo estão preocupadas sobre o planeta. And are taking action to go green in order to improve the environment. Look at the following pictures and write down sentences to describe what those people are doing. Ou seja, o que está acontecendo aí? O que está acontecendo aí? As pessoas, algumas escolas ao redor do mundo estão preocupadas com o planeta e estão tomando medidas para se tornarem verdes a fim de melhorar o meio ambiente. Então, você vai observar a imagem e, a seguir, escreva as frases para descrever o que essas pessoas estão fazendo. Então, they are picking up trash. Elas estão recolhendo lixo. They are recycling paper. Estão reciclando papel. They are planting trees. Elas estão plantando árvores. E they are growing vegetable garden. Elas estão fazendo o quê? Cultivando uma horta. Tudo com a questão do present continuous, né? Verbo to be, verbo principal com ing e assim por diante. E aí, no primeiro, they are growing a vegetable garden. Elas estão fazendo o quê? Uma horta, cultivando uma horta. Pela imagem só podia ser essa, certo? O que mais? Aqui parece que estão reciclando. Olha aqui a imagem da camiseta do rapaz. Não, estão pegando lixo, perdão. Aí no caso aqui, they are picking up the trash, estão pegando o lixo do chão, né? Picking up the trash. Na próxima, nós temos aí a imagem de pessoas que estão aqui sim, agora sim a questão do recycling. Agora sim eles estão fazendo isso. They are recycling paper, estão reciclando papel. E a última, they are planting trees. Eles estão o quê? Plantando árvores. Bem rapidão, gente, porque o tempo passou, a teacher se empolgou lá naquela questão de regras gramaticais. E é isso, então vou me despedindo aqui rapidinho. See you next class. Bye, bye.